Semana passada foi lançado os novos processadores da AMD, Ryzen 3 3100 e também o 3300X. São novidades bem interessantes porque processadores do segmento de entrada, que são entre aspas baratinhos, são os mais famosos e os que equipam a maioria das máquinas da galera. Nem todo mundo tem dinheiro para gastar 5 mil reais num computador. Tem gente que precisa de um computador um pouco mais interessante. A AMD ouviu vocês e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui qual a diferença entre um Ryzen 5 3500X e um Ryzen 3 3100. Aqui você vai ver testes em estoque e overclock nos dois processadores em games, então você vai ver a diferença entre um processador e outro na prática, dentro de jogos, em benchmarks, e você vai poder matar a curiosidade. 3100 de repente é uma opção melhor para você, ou o 3500X é o processador que você deve mirar no seu próximo orçamento. E uma coisa que eu já deixo bem claro aqui para vocês no início do vídeo, tá bom, galera? Esse processador ele lançou agora, mas não é porque ele lançou agora que você que tem um processador 2600, você que tem um 3500X, você que tem um processador bom já, vou dar um exemplo básico aqui, um 7700K que eu vi o pessoal comentando muito, você não precisa trocar por esse processador. Se esse processador que ele conseguiu entregar um pouquinho mais de desempenho que o teu 7700K, não significa que o teu 7700K é ruim. Ele continua entregando um bom desempenho. Significa que pessoas que vão montar um setup hoje, a partir de agora, podem pensar talvez nesse processador como opção para equipar as suas máquinas. E o cara que vai sair lá de um processador FX 6300 de repente, pode mirar em um processador desse como uma opção interessante. Combinado? Vamos parar de enrolação e vamos explicar como vai funcionar tudo para vocês. Quando eu postei dentro do grupo Pichau Hardware, muitas pessoas até me perguntaram, mas por que você acha que é um marco importante o 3100 ter chego no mercado com essas especificações? Galera, é muito simples. Esse é mais um daqueles momentos que nós estamos quebrando barreiras, principalmente para o segmento de entrada. A AMD costuma fazer isso no segmento high-end, geralmente lançando processadores com muito mais núcleos, quebrando aquelas barreiras ideológicas que aquele nível de núcleos e threads seria o máximo possível dentro daquele segmento de mercado. Ela sempre acaba quebrando a barreira, levando o mercado sempre para cima, trazendo uma competitividade maior. O que ela está fazendo agora de novo é trazer um processador, que esse sim é o processador mais simples, Ryzen 3, que não possui vídeo on-board. Ele já está quebrando uma barreira. 4 núcleos reais, ele ainda é um quad-core, mas com 8 threads. Ele possui HT habilitado. Então são 8 threads que são reconhecidos pelo seu sistema. Além disso, o seu clock começa lá na casa dos 3.6 GHz e vai até 3.9. Não é o melhor dos boosts que existe no mercado, mas no teste de hoje vocês vão ver que ele é destravado por overclock. Então você pode tirar um pouco mais de clock, um pouquinho mais de desempenho, e claro que isso vai variar de unidade para unidade. Eu estou com 3 unidades aqui do Ryzen 3100 e eu vou depois, posteriormente, fazer um comparativo para vocês, comparando as diferenças entre esses 3 processadores que são iguais teoricamente, mas na loteria do silício acaba que um processador sobe um pouquinho mais no overclock, outro trabalha com um clock um pouquinho mais elevado, outro aceita uma tensão um pouquinho menor. Cada processador tem uma característica. Outro ponto que eu acho muito importante, e até o pessoal aí deixou passar despercebido muitas vezes. Esse processador, apesar de ele ser o mais de entrada, ele é um Ryzen de terceira geração, 7 nanômetros, trazendo as tecnologias de um Ryzen de terceira geração. Além de você ter consumo aprimorado, clocks diferenciado, um IPC melhorado, se comparado com as gerações anteriores, tem as tecnologias que ficam escondidas, como, por exemplo, o PCI Express 4.0. Aí você vai me falar, não, Júnior, tá, mas o que tem a ver o 4.0? Eu nem vou usar isso, a placa de vídeo nem vai usar. Aí que você se engana. Esse processador, apesar de a gente estar utilizando ele em jogos muitas vezes aqui, ele é um processador que ele é muito passível de ser utilizado para multitarefas, para quem vai trabalhar. Ele é um excelente processador para você utilizar com pacote Adobe, por exemplo, utilizar no Premiere, After Effects, Photoshop. Vale sempre lembrar, o preço desse processador lá fora é $99. Então o preço que ele vai se refletir aqui dentro do Brasil é um valor mais barato do que nós encontramos 9400F e 3500X. Eu sei que nós estamos num tempo de dólar muito louco, que os preços estão todos muito altos, mas ele sempre vai se posicionar abaixo desses processadores no mercado. Agora vamos parar de enrolação um pouquinho e vamos falar de jogos, tá? Eu vou rodar aqui basicamente vários jogos para vocês. Eu sei que muitas vezes vocês vão pedir games multiplayer extremamente pesado, como COD Warzone, Battlefield 5, mas galera, o foco aqui é comparativo justo entre os processadores. Vocês têm que entender que se eu comparar multiplayer, que pode variar muita coisa, objeto na tela, quantidade de players, mapa, a cena que vai aparecer em cada momento com processadores diferentes, pode ser que fique injusto para um CPU ou outro. Aí vocês vão falar que eu estou comprando para um lado ou comprando para o outro. Então é melhor eu utilizar benchmarks fixos em games que são pesados de diferentes plataformas e diferentes APIs, DirectX 11, DirectX 12, Vulkan, etc. Assim a gente tem um comparativo de uma maneira justa. E posteriormente, pode ficar tranquilo, que eu vou trazer os testes como eu sempre trago aqui no canal. Toda semana eu trago uma dica de configuração, sempre mostro para vocês como você equipar um processador com uma placa de vídeo, e aí eu testo no multiplayer de maneira mais solta, mais livre, e vocês
vão ver a performance desse processador nesses cenários também, tranquilo? Agora vamos focar em games que eu vou rodar em Full HD, tentando extrair o máximo de FPS possível para estressar bastante esse CPU. Nosso primeiro game aqui vai ser o CSGO. Vocês podem ver ali que eu estou colocando lado a lado eles em estoque, mas eu testei em estoque e overclock. Depois eu vou liberar um outro vídeo somente com as comparações, aqui pra gente não tomar muito tempo de vocês também. Então aqui no nosso comparativo vocês podem notar ali que o 3500X em estoque ele atinge 382 FPS de média geral, já o 3100 fica na casa dos 308. Quando a gente faz um overclock sobe para casa dos 331, mas mesmo assim quando fazemos overclock no 3500X, o FPS já vai lá para casa dos 386. Muito difícil do 3100 encostar. Forza Horizon 4, que é um game em DirectX 12, aqui nós podemos ver mais uma vez a escadinha. Basicamente começa com 3100 na casa dos 103 FPS, ele em overclock na casa dos 117. Quando você pega e compara com o 3500X, mesmo em estoque já entrega 128 FPS. Se comparado com o 3500X em overclock, que vai lá para casa dos 134. Uma diferença considerável também. No game GTA V nós podemos notar um pouco do que pode ser talvez essa diferença de latência no CCX, que deixa o 3100 um pouco inferior se comparado ao 3500X. Na teoria, 4 núcleos e 8 threads não era para ficar muito diferente de 6 threads no total, 6 núcleos barra 6 threads. Mas como ele tem essa diferença no CCX da sua velocidade de comunicação, a latência interna, talvez essa diferença aí pode estar emplacando dentro dos games, essa diferença que nós podemos notar no FPS. Vocês podem notar aqui no GTA V, o 3500X saiu bem melhor. Project Cars 2, seja em estoque ou overclock, o 3100 ele fica mais ou menos na mesma casa, na casa dos 150 FPS, e quando testamos com o 3500X em estoque ou overclock, ele aumenta cerca de 10 FPS em cima disso que nós encontramos no 3100. Mais um outro exemplo de game competitivo, Rainbow Six Siege. Aqui nós pulamos da casa dos 198 FPS do 3100 em estoque para a casa dos 235 FPS do 3500X em estoque. É uma diferença considerável, cerca de 35 a 37 FPS de diferença entre um processador e outro, e nem o overclock consegue garantir uma proximidade muito maior entre esses dois processadores. Red Dead Redemption 2, nós podemos notar aqui que eles ficam bem próximos e muito parecidos. 3500X em estoque basicamente ficou com o mesmo desempenho do 3100 em overclock a 4.4. Deu um empate técnico entre os dois. Agora, quando comparamos com os processadores ali em estoque, nós podemos notar ali que a diferença é um pouquinho considerável. The Division 2, que também é em DirectX 12, nós podemos notar que do 3100 basicamente em estoque nós temos uma diferença de cerca de 7 FPS se comparado com o 3500X em estoque, e aumenta para 8 FPS quando falamos do 3500X em overclock. No The Witcher 3 também temos uma escadinha interessante, na casa dos 108 FPS temos o 3500X em estoque e overclock, e na casa dos 97 a 94 FPS nós temos o 3100 em overclock e também em estoque. Galera, vocês viram que basicamente nós estamos falando aqui de processadores que levam tranquilo qualquer game do mercado. Então, seja o 3100 ou seja o 3500X, eles vão levar qualquer placa de vídeo que você vai utilizar, claro, de maneira equilibrada. Você não vai colocar 2080 Super que eu coloquei aqui. A ideia aqui é deixar a placa de vídeo realmente sobrando FPS para, se acaso um deles entregar uma performance um pouco maior que o outro, a gente conseguir enxergar essa diferença dentro de jogos, quem tem o maior potencial de entregar FPS. Mas a placa de vídeo que eu recomendaria para você utilizar, por exemplo, com 3100, é basicamente as mesmas placas que eu indico para você utilizar com o 3500X. Você pode partir de uma RX 570, uma 1050 Ti, e você pode ir a placas de vídeo como 2060 Super, RTX 2060, 5700, 5700 XT. São placas de vídeo que combinam e muito com esses processadores aqui, e você pode utilizar sim. O que eu posso concluir hoje para vocês aqui, eu acho que vocês chegaram na mesma conclusão que eu, é que sim, o processador 3100 é uma ótima opção. É um processador de $99, ele provavelmente vai chegar na casa dos R$650 no Brasil, o que é um preço bem interessante, porque você não tem outros processadores na casa dos R$650 que vai entregar a performance que ele entrega. Eu peço até para vocês, cite um processador de R$650 nos comentários aqui de terceira geração, suporte a PCI Express 4.0, que entregue os 8 threads que esse processador entrega, a versatilidade dele de você ter um processador em estoque e também fazer um processador em overclock. Se você colocar um sistema de refrigeração, você pode ir até além do que eu mostrei aqui no vídeo. E além disso, você tem toda a questão do universo da AMD, a M4 nós estamos falando. Então, você não precisa gastar uma fortuna em placa-mãe para utilizar esse processador novo. Você pode colocar uma A320
i20, placa-mãe barata, e utilizar esse processador, ou você pode colocar uma B450, ou você pode colocar uma X570. Fica a sua escolha. E logo logo vai ter a X550. A X550 é uma placa-mãe de segmento intermediário com PCI Express 4.0. Talvez seja uma opção interessante para você colocar com esse processador, se vir, claro, num valor interessante, porque o processador é barato. Eu não acho interessante você gastar mais em placa-mãe do que você gastou no processador. Tem que ter esse equilíbrio ali na sua configuração. No geral, esse processador por R$650, vamos dizer aqui, ó, R$600 a R$700, não vejo quem vai bater esse processador. Na minha opinião, é uma opção muito interessante e ele não é melhor do que um 3500X. O 3500X é um processador muito bom ainda, que tem seus 6 núcleos reais, apesar de não ter 8 threads. Dentro da maioria dos games, você não vai ter utilização de mais do que 6 núcleos. Então, ele por ter todo o seu desempenho aprimorado para 6 núcleos reais, que são melhores do que você ter 6 threads, por exemplo, só ter 3 núcleos reais e 3 threads e 6 threads no total, você ter 6 núcleos dedicados, são realmente reais, dá muito mais vantagem nesse caso, principalmente dentro de jogos. E a gente conseguiu ver ali que essa diferença, ela se reflete dentro dos games e também nos benchmarks. O 3500X ele consegue entregar, na média geral ali global, né, cerca de 15 a 20 FPS a mais do que o 3100. E nós estamos falando de um cenário totalmente fora da curva, que é você colocar uma placa de vídeo que vai cuspir FPS. Se você colocar uma 1660 Ti, essa diferença, ó, vai diminuir. Essa diferença que nós temos aqui de 15 a 20 FPS, de repente vai virar 5 FPS, ou às vezes nem vai ter diferença. A gente pode descobrir isso, inclusive, em testes futuros, beleza? Galera, eu quero saber a opinião de vocês lá embaixo. O que vocês acharam dos nossos testes? Curtiram esse processador? Você acha que o 3100 é uma opção interessante para você comprar para o seu setup? Comenta lá embaixo que eu fiquei bem curioso. Esse processador ele não está disponível ainda no site, mas muito em breve ele vai estar disponível. Enquanto ele não está, vou aproveitar aqui, ó, vou torar nos testes, fazer testes com diferentes placas de vídeo, diferentes plataformas. E você pode aguardar que ainda essa semana vai sair teste de 9400F com 3500X e o processador 3300X, fazendo overclock também em estoque. E esses mesmos dados do teste de hoje eu vou utilizar nos testes futuros, então você vai poder comparar com o desempenho que teve o 3500X no teste de hoje e também o Ryzen 3100 em estoque em overclock, combinado? Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você está assistindo o nosso vídeo aqui na estreia, muito obrigado pela sua presença. Eu quero contar já com o like de vocês. E se você tiver qualquer dúvida, comenta no vídeo aqui, não precisa nem comentar na estreia, porque senão depois some. Comenta no vídeo que eu quero responder vocês lá embaixo nos comentários, combinado? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!